Um dos filmes mais pesados e mais tristes que eu assisti nos últimos anos foi O Quarto de Jack. Nesse filme aqui, a protagonista é sequestrada, mantida nesse quartinho em que ela é estuprada, além de, obviamente, ser mantida presa, e é onde ela vive com o filho. Ela tem uma criança, o Jack, e ali eles passam os anos. Um filme muito triste. Que nos remete a 365 dias, atual sucesso no Brasil, filme polonês, em que nós temos o sequestro, um crime fetichizado, se é que existe essa palavra, e embalado como se fosse um filme erótico, mas no final das contas é só muito errado mesmo. Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o Cinefilia. O 365 Dias é uma produção polonesa que está sendo distribuída, pelo menos aqui no Brasil e em boa parte do mundo, pela Netflix. Nesse filme, um gangster italiano sequestra uma mulher polonesa. Ele tem os motivos dele, errados, enfim. Mas ele sequestra essa mulher e dá para ela 365 dias para que ela se apaixone por ele. Quer dizer, a gente parte de algo muito errado, né? Só a premissa desse filme deveria ser motivo suficiente para a gente não gostar do filme. Mas a gente não pode simplesmente censurar um longa. E o que eu gosto pode ser o que você não gosta ou vice-versa. Enfim, o fato é que aqui a gente tem um filme que fala de abuso, estupro e, como eu já disse, sequestro, obviamente, embalado numa versão genérica de 50 tons de cinza. Tem até uma cena em que a mulher é amarrada, o filme nem disfarça de onde ele está copiando essa ideia de filme erótico, soft porn. Tem uma cena muito interessante que mostra como está errada essa premissa, em que o protagonista fala, olha, eu não vou fazer nada que você não queira. Nada. Eu vou tentar fazer as coisas de acordo com o que você for deixando. Só que nesse exato momento em que ele fala isso, ele está pegando num dos peitos, num dos seios dessa mulher. Então essa é a lógica de 365 dias. A gente não está falando de filme polêmico que pega uma faceta obscura da sociedade e vai discutir isso, mesmo que usando aqui e ali alguma coisa gráfica. A gente não está falando disso. É só exploração mesmo. É só exploração do sexo com uma premissa que... Cara, eu não sei por que usar essa premissa. Você pode fazer um soft porn, não tem problema. Eu não sou moralista com relação a isso. Só que, como eu disse, você pode assistir o filme. Não vai ser a minha pessoa que vai fazer você desistir de ver o filme, ou eu não tenho autoridade nenhuma para fazer você desistir de ver o filme. Só que aí a gente pode discutir os aspectos cinematográficos de 365 dias e, mais uma vez, ele erra muito. Vamos começar pelos personagens. Os personagens não têm desenvolvimento. O roteiro é assim, é qualquer coisa. Vamos lá. O protagonista, para que você não ache ele um criminoso completo, porque sequestrou uma mulher e está mantendo ela em cárcere, enfim. O que a gente tem é o roteiro ali suavizando esse criminoso. Como? Em certo momento ele pega um amigo dele que está fazendo uma coisa muito errada e... como se ele também não tivesse. Enfim, ele pega esse amigo dele e fala, olha, você vai morrer, você vai pagar por causa disso. O crime dele foi colocar crianças em um bordel, vender crianças para um bordel. O detalhe é que o filme abre com o pai desse personagem, desse protagonista, negociando pessoas, negociando refugiados. Se eu não me engano, 20 delas. Como o interlocutor diz, todas novinhas. Já a protagonista, a mulher, ela parece que foi escrita por um adolescente que tem um probleminha aí. Porque ela se sente indignada pelo que está acontecendo, ela se sente mal, só que ao mesmo tempo ela parece sentir uma atração pelo homem, pelo sequestrador. Síndrome de Estocolmo? Eu acho que não, porque isso acontece muito rapidamente. Logo nos primeiros momentos, ela tenta tocar ele, desiste. Olha, é difícil até você acreditar que ela desenvolveu, por exemplo, uma síndrome de Estocolmo. Fora que a montagem é precária, o filme dá saltos
e simplesmente as coisas acontecem. Talvez seja o roteiro que determine isso, mas a montagem ela erra muito. Muito. Inclusive na coesão das coisas. Tem um momento que a mulher tá super chateada, tem um momento que ela tá simplesmente implicando o protagonista, e tem outro momento que ela é simplesmente jogada dentro do avião porque ela tá dando ali um acesso de raiva do nada, simplesmente do nada. Só que aí eu posso dizer que é um problema da montagem? Posso, isso poderia ser corrigido, mas eu também posso dizer que é um problema da direção, além do roteiro. Por quê? Tem um determinado momento que ela pede um prato, e o homem faz esse prato para ela. E aí ela come, só que você não vê ela comendo. E isso, dali parte uma discussão entre eles que não tem um takezinho de você vendo ela comer aquele determinado prato. Eu não me lembro o nome, mas enfim, não tem um take. E aí parece que a montagem simplesmente salta. Olha, temos o prato, já terminamos de jantar, mas não tem uma imagem dela comendo. Por que esse salto? Por que essa mini elipse? Pode ser que a direção simplesmente não tenha gravado essa cena. E a direção tem uma coisa de colocar esse homem em cena, esse sequestrador em cena, em um movimento circular no entorno dessa mulher, que coloca ele logo atrás dela assim, e ele aparece, solta uma frasezinha de efeito. É algo que acontece em 2 ou 3 oportunidades. Se acontecesse uma vez, ok. 2 vezes, ok, mas isso se repete. Pra quê? Isso não traz nada para a narrativa do filme, nem para o próprio personagem. Enfim, é de extremo mau gosto, o que me leva a falar da fotografia de 365 dias. A fotografia do filme, assim como acontecia com 50 Tons de Cinza, é refinada, é bonita, só que não a todo momento. Existem alguns momentos em que ela fica de brega, vamos colocar assim, brega, como por exemplo, os momentos de sexo. Logo no início do filme tem uma cena de masturbação da mulher, que o quarto dela fica parecendo um quarto de motel. Quer dizer, cada um gosta do que gosta, né? Ela deve gostar de uma iluminação de motel. Mas isso se repete, ou seja, não tem uma coerência no filme. Eu diria que a fotografia é o único aspecto bom de 365 dias, mesmo que meio brega. Sendo assim, o 365 dias, além de genérico, ele, como eu já disse, parte de uma premissa bem escrotinha, para não dizer outra coisa, e ainda não funciona como um soft porn qualquer que você pode assistir em algum momento, enfim. Olha, eu não vou dar 0 para esse filme, porque em alguns momentos a fotografia ajuda. Então vai um meio. Bom, é isso, gente. Você assistiu esse filme? Gostou? Não? Comenta aqui o que você achou. O que você achou da minha opinião? Pode comentar, fica à vontade. A caixa de comentário tá aí para isso. Então, valeu e até a próxima crítica.